Vamos falar agora sobre exportação. Em termos gerais, podemos fazer 4 tipos de exportação. Exportar os dados da tela para Excel ou CSV, emitir relatórios, gerar dados estatísticos, dashboards, ou gerar dados para BI. A exportação dos dados da tela para Excel é a mais simples das exportações e vamos ver alguns exemplos. Vou acessar o sistema e vou abrir a tela de contratado. Aqui vemos no canto direito essa opção, onde eu tenho exportar para Excel, exportar para CSV e exportar modelo vazio, que é para caso de importação de dados, como já vimos. Então vamos usar a opção exportar para Excel. Está exportado. Se eu abrir esse arquivo, vemos aqui os dados exportados. Esse tipo de exportação é útil para o caso de precisarmos emitir um relatório rápido com as informações daquela tela. Isso pode ser feito em qualquer tela. Por exemplo, vou aqui para a tela pessoal, pessoas, que é o cadastro das pessoas. Exportar para Excel. Não estou gerando para CSV porque não é necessário. Aqui está os dados das pessoas. Uma exportação muito simples e a mais básica delas. Agora vamos ver a emissão de relatórios. Se eu volto aqui, então, temos um menu chamado Relatórios. No momento temos apenas um relatório, mas nós mapeamos um pacote de 50 relatórios que cobrem toda a necessidade de uma folha e eles estarão disponíveis quando essa folha estiver 100% configurada. Então, o uso dos relatórios é sempre o mesmo. Ao escolher um relatório, se tiver parâmetros a serem solicitados, ele abrirá a opção dos parâmetros e aqui poderemos escolher o parâmetro que quisermos e gerar em PDF ou em Excel. Vou gerar em PDF. Relatório gerado. Está aqui em PDF. É uma operação bastante simples. Uma coisa interessante a respeito dos parâmetros, embora esse relatório não tenha isso, é o seguinte: os parâmetros se interrelacionam. Por exemplo, vamos supor que esse relatório tivesse os estabelecimentos, que no caso aqui eu só tenho um, e eu pudesse também selecionar por centro de custos. Esse estabelecimento que ele está listando, ele está pesquisando no sistema. Aqui. Estabelecimento. Se houvesse outros estabelecimentos aqui, eles apareceriam aqui no relatório. Vamos supor que os centros de custo fossem exclusivos por estabelecimento. Então, se eu escolhesse todos os estabelecimentos, o próximo parâmetro do centro de custos me listaria todos os centros de custos. Se eu escolhesse o estabelecimento Dino Bueno, por exemplo, quando eu mudasse para o parâmetro de centro de custo, ele me mostraria somente os centros de custos do estabelecimento Dino Bueno. Isso é possível fazer com qualquer parâmetro aqui. É um recurso bastante interessante que facilita a vida do usuário, porque à medida que o usuário vai filtrando o relatório pelos parâmetros existentes, os de baixo, se tem uma relação de dependência com os de cima, vão filtrando também as opções disponíveis para o usuário, facilitando a sua vida. Sobre os relatórios é isso, é algo bastante simples. E apenas mais um detalhe: essa parte aqui dos parâmetros, na primeira versão do sistema, serão esses parâmetros que nós definimos.
Mais para frente, quando resolvermos algumas coisas prioritárias, toda essa parte de parâmetro também será customizável, ou seja, qualquer usuário poderá escolher um relatório e definir o tipo de parâmetro que ele quer para aquele relatório. Isso é interessante porque, de repente, um usuário não quer que o relatório tenha determinados parâmetros porque não interessam. Ou outro, de repente, quer uma quantidade de parâmetros bem mais específica. Então, cada um poderá criar a sua definição de parâmetros. Outra coisa importante dos relatórios é que esses relatórios eles são construídos a partir da ferramenta Reporting Services, o editor de relatórios do SQL Server. No momento, esses relatórios estão fixos, definidos de acordo com o desenho que fizermos. Futuramente, qualquer usuário poderá criar relatórios usando o Reporting Services e ele deverá seguir os seguintes procedimentos quando essa parte estiver desenvolvida. Ele deverá criar um dataset que conterá os dados das tabelas, usando a linguagem 3S, que estará disponível para isso, criará os parâmetros e exportará esse dataset para qualquer formato externo que ele quiser. Um Access, um Excel, o que ele achar mais conveniente. No seu ambiente, esse usuário um pouco mais técnico poderá usar o Reporting Services para criar o RDL do relatório usando aquela massa de dados que ele exportou. Terminado o relatório, o usuário voltará na plataforma Motiro, onde ele criou o dataset e dirá que o dataset tem uma máscara de relatório e importará o RDL que ficará associado a esse dataset. Isso é tudo. Ele selecionará e o sistema na compilação levará aquele relatório como mais um relatório disponível para ele usar e o relatório ficará disponível para qualquer pessoa também que quiser utilizá-lo. Com isso, o usuário poderá exportar relatórios rapidamente através das tabelas para Excel ou CSV ou poderá fazer relatórios um pouco mais elaborados usando o Reporting Services. Lembrando que na primeira versão do sistema, essa possibilidade de criar os próprios relatórios pelo Reporting Services não estará disponível, mas nós forneceremos um kit de 50 relatórios que cobrem tudo o que é necessário em uma folha de pagamentos.